Olá, sobre a criança. A criança para Freud não é uma etapa superada, nem um momento de desenvolvimento cronológico, para sempre esquecido. A novidade que a psicanálise introduz é que a infância retorna, volta, interrompe, impõe-se e que nossos desejos bebem nela. Nenhuma insígnia ligada à idade adulta, casamento, trabalho, profissão e paternidade, etc. Evitará que, ao falar de nós, invariavelmente remetemos a esses primeiros passos e finalizaremos fazendo referência ao termo sido filhos de. Lacan indicará como a criança se constitui a partir do desejo do outro. Freud descobrirá a sexualidade infantil como situada a Deus tempo, as marcas desse desejo e dessa sexualidade que é traumática, visto que o infante não tem um psiquismo que possa transmitir penduro durante toda a vida. Em 1925, Freud pensou que uma das causas da neurose era o longo período de dependência do infante em relação ao adulto, desalinhamento infantil. Não se encontra que crias animais ensinam o homem. Faz com que a criança fique exposta às vicissitudes do desejo dos pais e suas caprichos. Até mesmo a criança mais amada e certa causa satisfação começa a sentir esse amor como asfixiante, seja por excesso de cuidado ou por abandono, pela pluralidade daqueles que reivindicam a parentalidade ou pela redução ou monoparental, seja pela referente ao casal heterossexual ou homossexual. A criança se apresenta como remedida à opacidade de desejo que desconhece. Ela construirá teorias sobre sua origem, sobre a reprodução, sobre a sexualidade, sobre os grandes enigmas do universo. E por uma estranha satisfação repetirá jogos, gostará de que leiam as mesmas histórias, como se a repetição garantisse uma permanência. O espaço será configurado com lugares conhecidos e seguros. Outros objetos de angústias e fobias marcarão uma cartografia que delineará um território. O impulso de ter um filho nos fala em olhar poço do infante, que parece assegurar a penduralidade em tempos de amores líquidos, frágeis e inconstantes. Tais pais tomam o filho como propriedade e não aceitam o limite necessário gerado pelo outro pai. A falta de limite, tão comum na infância, costuma remer a tal presunção e assim a criança de nossos dias parece nascida de um e não de dois. Cabe pensar no lugar da criança na atualidade. Abundam inúmeros exemplos associados ao crime, à pedofilia, à prostituição, ao trabalho infantil, etc. Todos têm em comum excessos sem medida dirigidos ao menor. É importante destacar que os maltratos registraram um grande aumento nos últimos anos. Assim, a utilização da criança como objeto de gozo do adulto está infelizmente na ordem do dia, causando estupor e revolta. No outro extremo, aparece a criança estimada, figura adorada e buscada a qualquer preço. O anseio por tê-la exerce uma força de atração irresistível. Criança se mostra tão europeis, peça de valor inestimável. Atrizes exibem fotos caras ou cobre seu rosto temendo o sequestro. A roupa infantil é mais vendida, cada vez imita a do adulto. Mulheres e homens querem ser incondicionalmente com um parceiro heterossexuais, homossexuais ou ter seu parceiro algum. O impulso de ter um filho é poderosíssimo. Em nenhum momento da história seu situal foi assunto de tantos olhares como na atualidade. Tanta atenção se reveste a diversos ribetes. A treina no trono como uma vítima de gozo pervertido, como bem estimado. Sua figura é central em nossa contemporaneidade. A criança atual torna-se independente da união parental e assim como da família hoje em crise, pelo menos em figuras tradicionais. Eric Laurent destaca seu lugar no objeto, desvinculando o discurso familiar. O nascimento de uma criança se libera da existência da família, de tal maneira que afirma esse mesmo autor que a própria criança cria a família, longe de ser criada por ela. Ela se refere com isso a inúmeros casos em que o nascimento precede o casamento. Não é o inverso? O eixo comum governa novas maneiras pelas quais o infante vem ao mundo e de não ficar dependente das estruturas de outrora. Tal desvinculação identifica o que Lacan denomina de objeto a liberado. Os casais parecem não resistir ao passar do tempo. Cada vez mais a convivência é mais difícil, cada vez dura menos, cada vez uma relação amorosa se desfaz rapidamente. Sem se sobre que a proximidade excessiva instiga o amor, mas talvez o novo seja fugaz com qual proximidade afeta o vínculo, a ponto de rompê-lo prematuramente sem chegar à convivência. Uniões estão
na maioria das vezes marcada pelo efêmero. Assim, o filho parece dar uma ideia de permanência quando os amores são tão fugazes. Em 1914, Freud vê o amor parental tão comovente e infantil no fundo, e o deslocamento do antigo narcisismo perdido e depositado agora no infante. Nessa idealização do qual a criança é objeto, nega-se sua sexualidade, como se faltasse em tal apreciação. A superestimação, marca inequívoca que apreciamos como enigma narcisista, já que a escolha de objeto governa com todos o sabem esse vínculo afetivo. Assim, prevalece uma compulsão a atribuir à criança todo tipo de perfeição, para o qual um observador desapaixonado não descobrirá motivo nenhum e cobrirá esquecer todos os seus defeitos, que mantém estreita relação com o desmentido da sexualidade infantil. Freud descobre essa sexualidade negada pelo sujeito expulsa da economia narcisista. Certamente ele diz Lacan, farão reflexões como meu filho é muito bem dourado, terá muitos filhos. Em resumo, a apreciação dirige ao objeto, claramente parcial. Trata também a rejeição do desejo, não no momento do encontro com que urge o sujeito no mistério do desejo, apreciado como objeto e desprezado como desejo. Claro que convém esclarecer que o objeto de Lacan se refere ao adorno, tal ornamento precioso se articula com o ego ideal freudiano. Embora tais observações continuem tendo vigência na atualidade, vemos aparecer também outra figura, a criança como objeto antes do que como ideal. A criança nos leva como herança aos ideais, às misérias da maneira como veio ao mundo. É um imã que atrai e condensa os ditos que parece seu nascimento na configura da sua existência. Então aqui Freud traz a criança do século passado, né, que é a criança mais cheia de traumas, cheia de coisas, e a criança de hoje, que é a criança que está presa ao narcisismo do ser humano, é a criança que mais embelezada, que é a criança que tem mais direito, que é a criança que tem mais tem que se comportar como um adulto mais cedo, tem que crescer como um adulto mais cedo. E essa criança que ele fala é uma criança que tem mais direito do que a criança antigamente. É uma criança que é mais amparada, vamos dizer assim, mas que traz as mazelas ainda da sociedade do passado, que traz as mazelas da sociedade atual, de comparar a criança e de entender essa criança como fruto dessa sociedade que ainda tem erros, como ele disse, ainda permanece alguns erros como na sociedade passada.